Sejam bem-vindos a esta nova aula da UPM, a Universidade Popular Mariana da Obra de Maria, do Movimento dos Focolares. Antes de mais nada, obrigado a todos pelo feedback, pelos comentários e pelas perguntas que recebemos nas últimas aulas. Precisamente para esta ocasião, de modo especial, criamos um espaço de comunhão no site universitapopolaremariana.org. A coluna intitula-se Dialogando. Nela vamos responder a todos os pedidos, aos comentários e às dúvidas que vocês nos enviarem. Gostaria também de lembrar-lhes que, após esta aula, vocês podem continuar a nos enviar todos os seus comentários e feedback. Essa coluna será sempre atualizada, na semana anterior a cada aula. Vamos fazer uma breve síntese do caminho que percorremos juntos até agora. Após a primeira aula introdutória, abordamos o significado que as regras dos estatutos têm para os fundadores com Padre Fábio Ciardi. Com a irmã Tiziana Merlete, aprofundamos o papel que esses estatutos desempenham na vida das pessoas que pertencem às diversas comunidades. Depois, com Lucia Bignete, percorremos a história dos estatutos gerais da Obra de Maria, sua aprovação e as relações que foram estabelecidas nesses anos com a Igreja Católica Romana. Em seguida, com Adriana Cocedo, entramos no coração do texto dos nossos estatutos. Em particular, aprofundamos as 3 primeiras partes, relativas à natureza, finalidade e espírito, à estrutura e composição e aos aspectos concretos da vida da obra. Bom, chegamos ao ponto central desta aula. Nesta aula e na seguinte iremos aprofundar os outros artigos dos Estatutos Gerais da Obra de Maria. Mas, antes, vamos nos deter em um conceito fundamental. Nestas aulas falamos sempre de regras. Essa palavra pode parecer um pouco pesada, que limita a liberdade pessoal. Por isso, queremos entender que relação existe entre liberdade e regras, se são conceitos opostos ou inseparáveis. Tommaso Bertolazzi vai nos ajudar a descobrir. Ele é filósofo, pesquisador do Instituto Universitário Sofia de Lupiano e se dedica ao mundo da juventude por meio de conferências, oficinas e colaboração com escolas de formação de jovens. Bem-vindo, Tommaso. Bom, Tommaso, vamos diretamente ao cerne desta aula. Quando falamos de estatutos, pensamos imediatamente em regras e, portanto, em liberdade, que é um tema muito popular na sociedade atual, não é verdade? Liberdade é uma palavra consistente e talvez seja a palavra que mais explica o espírito do nosso tempo. De certa forma, nosso tempo é um tempo de liberdade. Exige a liberdade. Ao menos é assim no Ocidente ou no mundo ocidentalizado. Liberdade é um dos nomes do nosso tempo. Confirmam isso não só os grandes movimentos de emancipação que surgem aqui e ali no mundo, mas também o mercado. Se observarmos bem, quase todas as propagandas de carro, de liquidificador, de qualquer coisa, para vender o produto, propõem, garantem e prometem liberdade a quem o adquirir. Se você comprar esse telefone, você estará mais livre. Perguntemo-nos, quando falamos de liberdade, do que estamos falando? Aviso que não responderei a essa questão com uma definição ou com um termo que explica tudo. Gostaria, sobretudo, de abrir uma reflexão, que espero que possam continuar ali, onde estão com as suas comunidades. E a questão da liberdade, como veremos de imediato e que foi anunciado, estará ligada a outra questão decisiva, a das regras. Vamos ver. Liberdade, na verdade, é uma palavra que pode ser apreciada muito mais do que regras e estatutos. Mas o que queremos dizer quando falamos de liberdade? No seu best-seller Modernidade Líquida, Zygmunt Bauman, há alguns anos, utiliza uma metáfora muito eficaz para falar de liberdade. A metáfora é a do buffet. Em um grande banquete, a dificuldade reside apenas em escolher os canapés, as pizzas para colocar no prato,
Assim é o nosso mundo, um mundo cheio de possibilidades, de escolha. Nenhuma escolha em si é errada. Ninguém vai condenar outra pessoa por ter escolhido canapés com salmão em vez de canapés com presunto. No entanto, se não há nada de errado, também não existe a certeza de ter feito a escolha correta. A questão do indivíduo, daquele que faz a escolha, torna-se então: utilizei os meios de que disponho da melhor forma possível? Estamos perante um dilema. Em um mundo cheio de oportunidades, fazer escolhas significa deixar de lado infinitas possibilidades. Estamos perante um problema de excesso, não de escassez. Nesse tipo de paradigma, em que a liberdade máxima coincide com a onipotência, tudo se resume ao indivíduo. Resume-se a mim. Cabe ao indivíduo, diz Bauman, descobrir o que é capaz de fazer, levar essa capacidade ao seu limite extremo e escolher os fins aos quais essa capacidade pode ser aplicada melhor. Ou seja, pode dar a maior satisfação possível. Isso também pode parecer uma nota positiva, digamos. Assim, uma pessoa ou uma instituição pode escolher quem quer ser. Enfim, vem à tona a identidade de cada um. Em um mundo de oportunidades infinitas, o indivíduo tem aparentemente a possibilidade de se tornar qualquer pessoa. No entanto, esse tornar-se qualquer pessoa é uma escolha que exclui outros tipos de possibilidades. Pior ainda, se esse indivíduo consegue, se torna esse alguém que se queria ser, então o jogo acabou. Já não tem outra oportunidade. Uma vez que se tornou alguém, não é mais livre para se tornar outra pessoa. Deixamos de ser livres, deixamos de ser nós mesmos. Bauman afirma que estamos perante um paradoxo que gera ansiedade. Se por um lado, não saber o que escolher pode ser irritante, por outro lado, do lado oposto, a escolha que exclui todas as outras múltiplas possibilidades e permite usar a liberdade de forma absoluta, se fecha, já não existe. Essa ideia, que poderíamos definir como a ideia de liberdade absoluta, é uma ideia para a qual não se quer tudo, mas o todo. É o delírio de onipotência sobre a qual a Bíblia fala magistralmente, como a famosa passagem em Gênesis 2,17. Todos o conhecemos, ao menos por ouvir dizer. A serpente diz à mulher: mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, terás que morrer. Apesar do fato que as serpentes não falam e que as mulheres não querem saber de serpentes falantes, mas são gêneros literários na Bíblia, a ideia da serpente é a da liberdade absoluta, que quer possuir o todo, ou seja, quer possuir Deus. No fundo, quer ser Deus. A busca dessa liberdade absoluta, portanto, tem como contrapartida, Bauman se expressa muito bem, a ansiedade. O nosso tempo, além de ser um tempo de liberdade, de busca da liberdade, é também um tempo de ansiedade. Vivemos em uma sociedade de ansiedade porque queremos tudo. Mas o fato de termos um corpo limitado, de falarmos uma língua e não a outra, de nascermos de certos pais e não de outros, bons, certamente, mais específicos, já indica limites à nossa situação. Ou seja, não podemos escolher tudo. Certas circunstâncias já estão determinadas pelo fato de estarmos aqui neste momento, nesta época, por sermos assim.
por termos vivido em um determinado contexto cultural e social. Escolher parece ser a única forma de realizar a nossa liberdade. Sem liberdade e sem escolhas, a própria liberdade morre. Isso é muito complicado, sobretudo se pensarmos em um mundo onde há jovens que entram em crise quando se trata de escolher que cereais colocar no leite no café da manhã. In cui già si entra in crisi davanti alla scelta dei cereali la mattina da mettere nel latte. Nesta conversa sobre a liberdade, o que as regras têm a ver com isso? Ecco, veniamo allora alle regole. Pois bem, vamos agora às regras. Detivemo-nos um pouco mais no discurso sobre a liberdade, mas isso nos serve agora para falar de regras. Muitas escolhas repetidas torna-se um certo hábito. Isso é bastante óbvio para todos nós, e muitos hábitos semelhantes delineiam um estilo social, ou seja, uma forma de as pessoas se comportarem umas com as outras em determinados contextos. Um exemplo, os italianos tomam café depois do almoço. É um hábito social, ou seja, é um hábito que cada indivíduo repete muitas vezes. E não é apenas um que o repete, mas muitos. Essa forma de interagir com os outros, de fazer ou não certas coisas, adquire a força de um hábito em certos contextos. Ora, a justiça, que é o fundamento das regras, como veremos a seguir, é precisamente o ato pelo qual se garante aquilo que é próprio de uma sociedade e de cada um dos seus membros, isto é, um direito. O direito à vida, o direito de ter uma caneta no bolso, o direito a beber o café, ou outra coisa qualquer. Em suma, o direito a possuir algo, desde um pequeno objeto até algo maior como a vida. A lei. E entramos no tema das regras, é a descrição do direito. Isto é, o direito de cada um, desde a vida até a caneta, o café. A lei, portanto, não é uma limitação à liberdade, mas é a forma como a liberdade é habitualmente expressa em um determinado contexto entre determinadas pessoas e é descrita. Nesse caso, a lei descreve a forma de organização de um grupo de pessoas. Quando essa forma de organização muda, porque as pessoas mudam, porque o mundo muda, porque as circunstâncias em que as pessoas vivem mudam, então as leis também mudam. E é bom que as leis mudem, porque a humanidade cresce em termos de consciência, cresce em relação a certos atos que devem ser praticados ou que não devem mais ser praticados. Portanto, de uma forma muito abstrata, repito, a lei não é uma limitação à liberdade, mas é uma descrição da forma como a liberdade é habitualmente realizada, em geral, em um determinado grupo de pessoas. E como esse princípio se aplica a uma instituição religiosa? Aqui está a questão. Visto que estamos tendo algumas aulas sobre os estatutos do movimento dos focolares, portanto, de uma instituição que se insere em um contexto religioso, a pergunta é obrigatória? A coisa em si não é muito simples, e aqui, por necessidade, devemos ser um pouco mais concisos e simplificar. As organizações de tipo religioso inscrevem as suas leis em um fundamento, o qual não é um fundamento aleatório, mas, ao menos, para as organizações cristãs, é Deus. A Bíblia conhece esse tipo de operação, porque a lei fundamental de Israel se apoia precisamente neste fundamento, que é Deus. Nos livros do Levítico e do Deuteronômio, que são os antigos livros bíblicos que fundamentam as leis e falam delas, essa lei é estabelecida a partir de um princípio, e esse princípio é o amor. É muito bonito dito assim, mas também muito complicado,
Vejamos o porquê. Porque é paradoxal. Quer dizer, como é que se pode obrigar alguém a amar? O próprio ato de amar, que é o ato em si que exige a maior liberdade, é forçado? Como é que se pode fazer isso? É um paradoxo bíblico. Os preceitos do amor mencionados no Deuteronômio parecem sugerir que neles é possível entrever uma certa ressonância de uma experiência fundamental do povo de Israel, a da liberdade. Vejam que os povos antigos próximos de Israel, os persas, os gregos e os romanos, não conheciam a mesma ideia e a experiência de liberdade de Israel, porque liberdade para eles era uma questão política, era uma relação com um senhor, isto é, um escravo ou um cidadão é livre ou não é livre em relação a um escravo. Israel faz outra experiência, faz a experiência da libertação, de ser um povo libertado por Deus. E esse ato de libertação molda a identidade do povo. Ou seja, Israel torna-se um povo quando é libertado da opressão da escravidão. Libertado por um libertador que é Deus. Na sua oração cotidiana, o judeu recorda esse fato da libertação. O amor é o fundamento da lei, porque é a experiência de uma liberdade dada por Deus ao povo. Portanto, se o amor só é possível como um ato intrinsecamente livre, então, colocar o amor no coração da lei de Israel significa inserir essa lei da aliança entre Deus e o povo nessa experiência agápica, isto é, de amor, de liberdade, de saída da condição de escravidão. Para a Bíblia, portanto, amor, justiça e liberdade são um trinômio que caminha junto. E a liberdade sono um trinômio que vai insieme. Especificamente, no movimento dos socolares, como viver essa relação entre lei, regras e liberdade? Ecco, riflettiamo su un fatto peculiare. Reflitamos sobre um fato peculiar. Se uma lei particular, como a do Focolare, coloca o amor como fundamento, então essa lei é frágil. É frágil porque é evidente que se falta o amor, a lei não se sustenta. Em parte, ou totalmente, perde o significado, porque perde o fundamento. É o caso, justamente, do movimento dos focolares. Os estatutos da obra de Maria colocam como premissa de qualquer outra norma, portanto, como fundamento de tudo que está escrito nos estatutos e depois nos regulamentos específicos das pessoas que fazem parte do movimento dos focolares, o amor recíproco, a caridade recíproca. O fato de solicitar que haja não só o amor, mas que esse amor seja recíproco, torna os estatutos do movimento dos focolares ainda mais frágeis, porque exigem uma sinfonia de uma pluralidade de liberdade e gratuidade. Em outras palavras, não basta que uma pessoa ame, não basta que eu ame a Valentina, é preciso a reciprocidade. Sem o amor recíproco, portanto, o que vem depois na regra focolarina não se sustenta, tudo cai. O estatuto do movimento dos focolares, em sintonia com a Bíblia, apela à liberdade dos seus membros. É como se dissesse, o movimento dos focolares entrega-se à liberdade de cada um dos seus membros e, por isso, entrega-se a uma grande possibilidade de fragilidade e disposição ao fracasso, porque não se pode obrigar ninguém a amar. Para isso, porém, o estatuto, e ainda antes, o carisma de Chiara Lubich, em sintonia com o Novo Testamento, indicam um caminho de amor
Chiara condensa esse caminho em uma expressão que é fruto de uma experiência, de uma revelação, e é esta: Jesus abandonado. Jesus abandonado é a experiência de um amor frágil, de um Deus que morre, de um Deus frágil que se entrega à liberdade das mulheres e dos homens, que ao criar essa liberdade, limita a própria. É um Deus frágil. Então não há outro modo de amar senão aquele que é escancarado, manifestado, mostrado, entregue e dado por Jesus na hora nona, no grito de abandono na cruz. E é esse um amor que acolhe a todos, que se dá totalmente a todos, sem reservas, que oferece a escuta, que dá um abraço, que vai além, que atravessa o não-Deus de hoje, feito de divisões, de conflitos, de ateísmos de todo tipo, de tristezas, de desilusões, que por vezes estão presentes em algumas das nossas comunidades. Talvez porque já não se veem os frutos apostólicos do passado. Paradoxalmente, tudo isso significa estar em plena vocação no chamado que Jesus abandonado faz a cada pessoa do movimento dos focolares. Ir lá onde Deus está presente, como aquele que está ausente ou que parece estar ausente. Portanto, não há tristeza, decepção, conflito ou divisão que os membros do movimento dos focolares não sejam chamados a atravessar. Che i membri del movimento dei focolari non siano chiamati ad attraversare. Tomaso, para terminar, que conselho você daria aos jovens? Como incentivá-los a ler os estatutos como caminho para se sentirem mais livres? Ecco, un'ottima domanda. É uma ótima pergunta. Respondo do seguinte modo: não daria nenhum conselho aos jovens. Eu daria aos adultos que, se não querem perder os poucos jovens que restam, se querem, na fidelidade ao próprio chamado à vida cristã, testemunhar aos jovens que pertencem ao movimento dos focolares e também a outros que não fazem parte dele, a alegria do Evangelho, então o conselho é este: levar a sério a premissa que está nos estatutos. Ou seja, viver o amor recíproco, que significa deixar-se habitar, deixar que as nossas relações sejam habitadas pelo amor que hoje, aqui e agora, habita entre nós. E esse amor, que dá testemunho de si por meio de nós, que nos tornamos a sua voz, a sua expressão, a sua manifestação, os seus coprotagonistas no testemunho do amor, é o amor que atrai tudo para si, não para nós, mas para Deus. Por isso, também nos leva, talvez, a querer descobrir essa carteira de identidade da liberdade, que são os estatutos. Mas isso só pode ser feito por aqueles que vivem e amam Jesus abandonado. Obrigado. Ma lo può fare questo solo chi vive e chi ama Gesù abbandonato. Grazie. Obrigada, Tomaso, por essa aula tão bonita que nos abriu novas perspectivas, mas que também nos convida a continuar a nos interrogarmos sobre esses temas fundamentais. Bene, adesso andiamo avanti e Bom, vamos prosseguir com o segundo tópico desta aula. Talvez alguém tenha notado que modificamos, que alteramos um pouco o programa. Estava previsto que iríamos falar sobre o caminho percorrido com a Igreja durante a fase de aprovação dos Estatutos Gerais, que também é um tema que já abordamos um pouco com Lucia Albignete em aulas anteriores. Mas, ao mesmo tempo, nos últimos meses, graças também aos pedidos de vocês, às suas contribuições, entendemos que talvez houvesse um interesse maior em explorar outro tipo de tema relacionado com os estatutos. É um caminho que estamos construindo com vocês. queste lezioni dell'UPM. Na última aula, vimos as 3 primeiras partes dos estatutos.
Desta vez, aprenderemos mais sobre a quarta parte, aquela dedicada aos órgãos do governo geral. E para isso, Lourenço foi entrevistar Elisabetta Escomasson. Mas sem antecipar nada, vamos ver juntos a apresentação. Elisabetta Escomasson, bem-vinda entre nós. Grazie. Elisabetta é uma canonista, especialista em temas relacionados aos movimentos eclesiais e às novas comunidades da Igreja. É também membro da Escola Abá, o Centro de Estudos Internacionais do Movimento dos Focolares. Com você queremos aprofundar um pouco o capítulo que se refere aos órgãos do governo geral, um tema muito requisitado nesses meses, porque aqueles que estão nos escutando nas aulas da UPM. Hoje, Elisabetta, usa-se muito termos em inglês, por exemplo, a palavra governance, mas governance e governo indicam a mesma realidade? No, governo e governance sono due cose diverse. Não. Governo e governance são duas coisas diferentes. O governo é uma atividade de direção para guiar e é atuado mediante os encargos estabelecidos, exercitados de modo estável, exercidos por uma pessoa ou um grupo de pessoas. A governança é algo mais fluido, genérico, que se refere mais amplamente ao modo pelo qual se deve governar, pode-se governar. Vamos pegar o dicionário italiano para ver o que consta ali sobre a palavra governance. Lemos. Na linguagem empresarial, é um modo, o estilo ou sistema de condução e direção de uma empresa. Se falamos de empresa com o termo governance, descrevemos mais especificamente modos de gestão, usando conceitos e princípios que são próprios do setor econômico. Também nas obras da Igreja, podemos utilizar conceitos e princípios característicos do setor econômico, oportunamente adaptados, porém, para o melhoramento da gestão. O movimento dos focolares é outra coisa. É um povo nascido do Evangelho, com o estatuto aprovado pela Igreja, uma variedade de pessoas de todas as idades e vocações. Cristãos de diversas igrejas, alguns fiéis de outras religiões e também pessoas sem um referencial religioso. Estão unidos, porém, como ouvimos nas aulas anteriores, para alcançar a perfeição da caridade. O amor e a unidade da família humana. No seu percurso, esse povo, essa comunidade, necessita ser guiada, seja em nível geral, seja em nível local. Governar, então, significa recordar o que é o carisma, estar atentos para que as coisas progridam de acordo com o carisma, corrigir eventuais erros, ajudar a desenvolver e fazer tudo aquilo que é necessário para conduzir a obra. Mas de que modo? Fazendo quem governa seja Jesus no meio. Com base na minha experiência, também para ler os estatutos, a luz dele é fundamental. Isto é, colocar-se em unidade entre nós, mas também com Chiara e com aqueles que com ela fundaram a obra. Mergulhar nos seus escritos e mergulhar no carisma. O foco da lição de hoje estará justamente sobre as normas dos Estatutos Gerais, na parte que se refere aos órgãos do governo central da obra de Maria, em nível universal, isto é, internacional. Em outra aula, vocês escutarão falar dos órgãos de governo no âmbito territorial de uma região. Esses órgãos já foram enunciados no artigo 10 da segunda parte dos Estatutos Gerais, em que se fala da estrutura e composição da obra. E lendo o artigo 10, vocês vão ver que eles são sobre a Assembleia, o centro da obra, e o Conselho Geral. Ali se diz que, sem a organização que leva ao serviço estável, contínuo, ordenado é a qualificação jurídica,
O amor não pode ser vivido na igreja. Isso pode ser visto na Escritura, nos Atos dos Apóstolos. Recordamos o exemplo da situação de descontentamento que se criou porque as viúvas não estavam recebendo pão na distribuição cotidiana. E então escolheram 7 homens. Esse foi o início do ministério diaconal. Os órgãos do governo geral descritos pelos Estatutos Gerais são expressão do carisma, capazes de exprimi-lo e protegê-lo. Vejamos. A estrutura da quarta parte é articulada em capítulos. Encontramos os órgãos de governo por ordem de importância. O primeiro é a Assembleia Geral. Trata-se de uma forma de governo de regime extraordinário, porque acontece em um momento especial, ocorre em uma determinada periodicidade. Depois, no segundo capítulo, encontramos o regime ordinário, isto é, aquele cotidiano de todo dia, que inicia logo após a conclusão da Assembleia e se prolonga até a Assembleia seguinte. É o tempo que vai de uma Assembleia a outra, é o regime ordinário. E aqui encontramos a presidente, o co-presidente, o centro da obra, o Conselho Geral, os delegados centrais e os conselheiros gerais. Devido aos limites de tempo desta aula, não é possível abordar de maneira completa toda a quarta parte. Farei alguns acenos, na esperança que possa ser útil para o estudo pessoal que vocês farão, mas também em grupo. Senza dubbio, ha particolare rilievo tra gli organi di governo l'Assemblea Generale. Sem dúvida, o órgão de maior relevo entre os órgãos de governo é a Assembleia Geral. Ela é um órgão colegiado, que isso significa, é constituída por uma pluralidade de pessoas. Na sua composição, a Assembleia representa toda a obra no centro e nas regiões. É um organismo representativo. De fato, a grande maioria dos que pertencem à obra de Maria não está presente na Assembleia, mas pode fazê-lo por meio das assembleias regionais ou das ramificações que elegem os seus representantes. Vejamos a composição. Existem membros de direito e membros eleitos. Membros de direito são as pessoas que são chamadas a fazer parte da Assembleia Geral porque exercem uma determinada função. Por exemplo, a presidente, o co-presidente, os membros do Conselho Geral, mas também os responsáveis centrais das várias atividades e obras ligadas diretamente ao centro da obra. Também os membros eleitos, isto é, escolhidos pelas assembleias regionais e pelos conselhos dos setores e dos movimentos. A Assembleia pode ser ordinária e, portanto, se reúne nos intervalos de tempo previsto pelos estatutos de tantos em tantos anos, ou extraordinária, isto é, quando existem motivos específicos que requerem a sua convocação fora dos intervalos previstos. Nos estatutos, encontramos as regras que estabelecem como é feita a convocação da Assembleia. Está previsto que a Assembleia tem um regulamento e há o procedimento pelo qual se estabelece a vontade da Assembleia. Isto é, qual é a maioria para as deliberações? Quantos votos são necessários para as eleições? Todas as normas que consentem as decisões, normas estabelecidas pelo direito canônico e outras que são próprias e especificadas nos estatutos gerais. A Assembleia Geral tem funções precisas. A função principal é eleger a presidente, o co-presidente e os conselheiros do centro da obra. É uma tarefa importante. E estão previstos 3 dias de retiro antes desse momento, justamente para
preparar os corações para essa tarefa, por meio de uma invocação do Espírito Santo, a fim de ser dóceis à sua voz. E ainda, a Assembleia tem a função de modificar os estatutos, aprovar e modificar os regulamentos, ou seja, trata das tarefas mais importantes, assuntos que são recolhidos e organizados pelo centro da obra e depois apresentados com um procedimento determinado para que cheguem à Assembleia. Vejam, é muito importante que cada participante se prepare para a Assembleia, não somente com os 3 dias de retiro espiritual, mas que também prepare a própria mente, porque cada participante tem uma função ativa. Pode propor que sejam examinados outros assuntos relativos à vida da obra, de acordo com o procedimento indicado no regulamento. Por isso é importante que cada um seja bem formado e esteja bem informado também sobre a vida da obra. Passemos agora ao regime ordinário, conduzido pela presidente, pelo copresidente, com o corpo do centro da obra e do Conselho Geral. A presidente, como vocês sabem, é uma focolarina eleita. Tem autoridade sobre toda a obra e a representa na ordem canônica. Os estatutos indicam as funções e as modalidades que, de acordo com a matéria, a presidente tem, seja para as decisões, seja para as atividades que deve desenvolver, valendo-se da colaboração do copresidente, mas também dos delegados centrais e dos conselheiros gerais. Convido vocês a lerem os artigos, aqueles que delineiam, que descrevem a presidente. São artigos muito bonitos, sobre os quais também podemos nos espelhar de alguma maneira. Podemos vê-los como modelo de cada um, mas também ver detalhadamente as funções específicas. Ali estão os limites ligados à função, à duração, o que acontece em caso de morte, demissão, impedimentos. Saliento que, ao terminar o mandato da presidente, todos os órgãos gerais e de região perdem a sua validade. Copresidente. O copresidente é um focolarino sacerdote que consente à presidente uma constante verificação no exercício da autoridade, recordando que bastam 2 pessoas para que Jesus possa estar presente. O copresidente tem a função de vigário e funções próprias. Nos estatutos são elencadas todas as normas com a duração, caso de morte, demissão ou impedimento. O centro da obra e o Conselho Geral. Você poderia explicar melhor as características e também a diferença entre eles? Potresti dirci meglio un po', ecco, le caratteristiche, anche le differenze fra di loro? Nas normas que regulam o centro da obra e o Conselho Geral, Chiara conseguiu, com originalidade, transfundir aquilo que o Espírito Santo lhe sugeriu e que foi aprovado pela Igreja. Isto é, 2 corpos, 2 órgãos, com funções diferentes e determinadas, para assegurar a unidade da obra de Maria entre os diversos componentes, as ramificações, com diversas vocações, mas que se sustentam sobre 2 estruturas, constituídas pela seção dos focolarinos e das focolarinas. O centro da obra é um órgão constituído mediante eleição. É representativo no sentido técnico de toda a obra, resume toda a obra e é eleito diretamente pela Assembleia Geral. É composto pela presidente, pelo copresidente e pelos conselheiros eleitos, aos quais se acrescentam os responsáveis pela seção dos focolarinos e das focolarinas, que por sua vez são eleitos pelas respectivas assembleias, justamente devido à função específica das 2 seções. Aos conselheiros do centro da obra, a presidente confia os aspectos, dos quais vocês já ouviram falar, e as grandes regiões, os territórios no mundo.
o centro da obra é convocado e presidido pela presidente. No caso de impedimento da mesma, é convocado pelo co-presidente. Tem uma função delicada de direção e governo de toda a obra com a presidente e o co-presidente. Garante a unidade e a fidelidade ao carisma. Justamente por isso, as decisões são tomadas com a maioria de 2/3, evidenciando o valor da ampla participação nas decisões. Passemos ao Conselho Geral. É composto por membros eleitos e nomeados. É um órgão que permite a participação no governo dos diversos componentes da obra. Nele encontramos todos os responsáveis pelas ramificações, isto é, das seções, setores, movimentos, encontramos os diálogos. A presidente consulta o Conselho Geral para todas as decisões referentes à obra em matérias importantes. É, portanto, um espaço de comunhão, de responsabilidade, mas também de decisões. O voto é solicitado, muitas vezes com valor consultivo, ou seja, expressa uma consulta. Outras vezes, porém, o Conselho dá um consenso para que se aperfeiçoe um ato, uma decisão. Nesse caso, é necessária a maioria de 2/3 dos presentes para que as decisões sejam, o mais possível, expressão da unidade da obra que representa. Em outros casos, terceira hipótese, os estatutos pedem ao Conselho Geral para decidir, tomar uma decisão, justamente com um ato colegial. Todos iguais, decidindo a aprovação dos balanços das receitas e das despesas da obra ou das seções, setores e movimentos, ou decidir todas as vezes em que a presidente considerar necessário. Então, que diferença jurídica existe entre membros eleitos e membros nomeados? Si tratta di 2 modi diversi di assumere un incarico. Trata-se de 2 modos diferentes de assumir um encargo. Então, damos o exemplo do Conselho Geral. Um conselheiro geral assume essa função, essa tarefa, por exemplo, mediante a eleição, é eleito pela Assembleia Geral, ou por meio de uma nomeação. É a presidente que o escolhe e, em alguns casos, pedirá o consenso ao Conselho Geral. Em outros, só um parecer sobre a sua pessoa. Voltando ao Conselho Geral, dizíamos que é constituído por membros eleitos e nomeados. Os conselheiros eleitos são aqueles escolhidos pela Assembleia Geral, entre focolarinos e focolarinas de votos perpétuos, e o número deles é igual, parte feminina e parte masculina, escolhidos pela presidente, não podendo ser inferior a 20, de acordo com as normas atuais. São eleitos também os 2 responsáveis pela seção feminina e seção masculina, porque foram eleitos pelas respectivas assembleias. Assim, são eleitos os responsáveis do setor dos sacerdotes e diáconos diocesanos focolarinos, e igualmente são eleitos os responsáveis do setor dos voluntários e do setor das voluntárias de Deus, eleitos pelas próprias assembleias. Temos ainda os conselheiros nomeados. Nesse caso, é preciso consenso ou parecer do conselho para assumir essa função. Corresponde praticamente aos responsáveis centrais dos setores e dos movimentos, os responsáveis pelos diálogos, aos quais se acrescenta o secretário para o encontro dos bispos amigos do movimento dos focolares e as focolarinas que são nomeadas pela presidente para que o número da parte masculina e da parte feminina no conselho seja igual. Assim, evidencia-se o valor da integração entre masculino e feminino, com essa orientação que encontramos nos estatutos.
As pessoas da obra de Maria, que são de outras igrejas, diferentes da Igreja Católica, ainda que, segundo os estatutos, não possam participar do governo, desencargos eletivos ou nomeações, nada impede que estejam presentes nas reuniões do Conselho Geral, dando a sua contribuição específica. Não podemos esquecer do artigo 145 dos Estatutos Gerais, que prevê que seja pedido o parecer deles nas formas mais oportunas, toda vez que for necessário, para levar em consideração o pensamento e a praxis das suas respectivas igrejas e comunidades. Para concluir esta pergunta, não posso deixar de falar do decreto geral que foi emitido pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida em matéria de governo central internacional. Foi promulgado em 3 de junho de 2021 e se refere justamente a essa parte dos Estatutos Gerais. Como vocês sabem, a obra de Maria está sujeita à jurisdição do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, que quer dizer ao governo desse dicastério. O decreto menciona a duração e o número dos mandatos de governo, que é fixado para no máximo 10 anos, em vez de 12, como é previsto nos nossos Estatutos Gerais, e se refere à representatividade dos membros no processo de eleição do órgão de governo internacional das associações internacionais de fiéis. Esse decreto tem força de lei e é vinculante para todas as associações que foram reconhecidas ou constituídas pelo dicastério. Portanto, é vinculante também para a obra de Maria. Por esse motivo, uma comissão ficou encarregada do trabalho de revisão dos Estatutos Gerais no que se refere a esse decreto. Qual é a finalidade do decreto? Promover uma troca sadia das funções de governo, de maneira que a autoridade seja exercida como um autêntico serviço que se articula na comunhão eclesial, bem como para prevenir personalismos e apropriações. A comissão preparatória da Assembleia Geral, já em ação, está trabalhando para que as propostas de modificação dos estatutos sejam conhecidas e avaliadas pelo centro e nas regiões, a fim de facilitar os trabalhos de aprovação da Assembleia. Mas é preciso prever que cada pessoa que participa da obra de Maria possa participar dos processos de reforma, das decisões, das eleições. Qual é a previsão dos Estatutos Gerais em relação a isso? Farei uma premissa. Farei uma premissa. A estrutura da obra de Maria, vocês sabem, é uma associação de fiéis, une todos aqueles que pertencem à obra em um único impulso em direção a Deus e rumo à unidade, e ao mesmo tempo mantém a distinção entre os seus componentes. Existem as ramificações para salvaguardar a clareza do engajamento de cada um, mas também para garantir proteção à vocação pessoal. Essas ramificações são confiadas a responsáveis que vivem o mesmo ideal de acordo com aquela vocação. Essa estrutura contempla os Estatutos Gerais da obra de Maria para todo o movimento. Normas de vida gerais para a vida da obra no seu conjunto, e os regulamentos, que são estatutos particulares para cada ramificação. Assim, é possível exprimir a participação de cada um em reformas, decisões e em tudo aquilo que serve para a vida. Os Estatutos Gerais prevêem, portanto, uma pluralidade de estruturas de comunhão, eu diria um esforço de unidade na caridade, uma pluralidade em que cada um, pela própria ramificação, em nível de governo geral, faz chegar a sua voz por meio do próprio responsável no Conselho Central, como nós vimos, e na Assembleia, pelos membros de direito, membros eleitos, e uma representação dos conselhos centrais dos setores e dos movimentos,
também eleitos internamente. Os focolarinos e as focolarinas dedicam a própria vida totalmente na obra de Maria, fazem uma consagração, assumem os conselhos evangélicos com votos ou promessas, são membros de pleno direito e todos dão a sua contribuição, votam nas assembleias regionais. Os estatutos unem, distinguindo, um pouco como na unidade trinitária, de modo que todos possam encontrar modalidades organizadas de participação na vida, mas também no governo da obra. De partecipazione alla vita, ma anche al governo dell'opera. Obrigado, Elisabetta, por nos ter dado essa preciosa contribuição e por nos ajudar a entender esse capítulo tão importante. Obrigada a você pelas perguntas. Obrigado a Tommaso, Elisabetta e a cada um pela escuta. Recordamos que as aulas ficam disponíveis no canal do YouTube do Movimento dos Socolares. Elas podem ser encontradas também no nosso site universitapopularemariana.org. Ali podem baixar todos os textos das aulas e o espaço dialogando com as várias perguntas e respostas sobre cada aula e respectivos aprofundamentos. Recordamos que quem desejar contribuir com as despesas da realização desse curso pode clicar na tecla Donate no nosso site. Então, até a próxima aula, em 10 de maio. Esperamos por vocês. Não faltem, hein? Non mancate.